Olá, meu nome é Max Cecília de Oliveira Miranda, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e orientada pelo professor Paulo Albino. E hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre a minha pesquisa financiada pelo CNPq. Essa pesquisa, denominada Comunicação e Assimetria de Informações, uma relação de causa e consequência entre o diálogo e o problema de controle. E o que eu pretendia com essa pesquisa? Eu queria tentar comprovar uma simples hipótese. O que é essa hipótese? Eu queria mostrar que eu consigo relacionar a eficiência dos canais de comunicação com a diminuição da simetria de interesses e, consequentemente, do problema de controle. Para eu explicar essa hipótese, eu preciso, primeiramente, explicar como que alguns conceitos vão se relacionar. Que conceitos são esses? Teoria da agência, separação de propriedade e controle e os processos comunicacionais. Eu precisava mostrar para realizar essa pesquisa como que esses três termos se relacionavam para causar, de certa forma, a simetria de informações e interesses. E o que são cada um desses termos? O primeiro deles, que é a teoria da agência, ele é um estudo que permeia a década de 70 já, e ele acontece quanto mais as organizações vão crescendo, as corporações vão crescendo, surge-se a necessidade de separar a propriedade e o controle, porque vai ficando muito grande, não tem como mais o dono, por assim dizer, gerenciar e tomar decisões administrativas, e ele está monitorando e gerenciando ao mesmo tempo. Então, com esse divórcio da separação de propriedade e controle, o Jensen e Macklin, né, que são os precursores dessa teoria, eles definem dois termos, que é o agente e o principal. O agente é basicamente o gestor, é ele que vai estar conduzindo as atividades gerenciais, tanto operacionais como planejamento estratégico, e o principal seria o dono. E então, na teoria da agência, o principal vai delegar o poder de gerenciar para esse agente. Só que, como são duas pessoas diferentes, com interesses diferentes, isso pode acarretar em conflito de interesse. E, principalmente, a teoria fala sobre seleção adversa e risco moral. Basicamente, seleção adversa é quando, por conta de falha de informação ou falta de informação, você vai fazer uma seleção adversa, você vai tomar uma decisão errada ou prejudicial. E o risco moral é o risco que o principal, né, o dono, está assumindo ao delegar a administração, esse poder administrativo para a gente, porque eu não conheço essa outra pessoa, de certa forma, e eu não tenho como controlar 100% as ações dela. Então, eu tenho um risco moral, né, de que essa pessoa age de má fé e tente me prejudicar. O segundo termo que eu preciso explicar é que quando a gente fala da teoria da agência, a gente fala dos conflitos de agência. E eles acontecem quando gera-se conflitos entre o principal e o agente por diferentes interesses, cada um acha que é melhor uma coisa, o principal precisa monitorar o agente, mas o agente quer uma coisa, enfim, diversas razões. E para minimizar esses conflitos surge a governança corporativa, que é basicamente uma ferramenta de conduta de postura, que ela pautada, né, nos princípios de responsabilidade corporativa, prestação de contas, transparência e equidade, e ela tenta amenizar esses conflitos de agência, fazendo com que as informações e os interesses se alinhem. Dessa forma, vai convergir os interesses, vai diminuir os custos de transação, riscos em geral, demais custos e problemas que podem ser acarretados quando a gente está falando de dois atores econômicos diferentes. Como que a governança e o cooperativismo vão se relacionar? Bom, as cooperativas, elas são um negócio, e elas, por mais que visem o bem de todos os seus associados, elas também precisam de um bom resultado positivo, elas precisam de resultados positivos, então é um negócio socioeconômico, ele visa benefícios socioeconômicos. E a gente tem um problema na cooperativa, que é o quê? Por questões legais, o agente, que seria o conselho de administração, ele é composto por cooperados. Então, a gente tem uma dualidade que acontece no cooperativismo, e isso pode ser mais prejudicial. Além disso, quanto mais vai crescendo as cooperativas, e aí que surgiu o problema de controle, que é o quê?
tem muita informação e é difícil a informação de uma ponta, né, do cooperado chegar lá no agente. Então, por falta de informação, seja lá por qual razão, esse agente vai agir defasado, desprivilegiado e pode tomar decisões que não sejam tão benéficas assim para o cooperado. Por isso, o problema de controle. Ele tem problema de controlar por falta de informação e por falta desse alinhamento. Além disso, a gente precisa entender o que é comunicação, assimetria de informações e assimetria de interesse. Com base em tudo que eu falei, perceba que a comunicação é muito importante. Porque como que você alinha interesses, como que você diminui essa assimetria de informação e assimetria de interesse? Você se comunica. E a comunicação, ela acontece dentro das organizações, não só informativa, mas ela precisa de um diálogo. E esse diálogo precisa de processos comunicacionais. Esses processos comunicacionais que são relacionados com a forma que vão se comunicar, eles podem gerar falhas e quando eles têm falhas, a minha hipótese é de que isso vai causar o problema de controle. Então, se você diminuir essas falhas, você diminui o problema de controle. Como que eu fiz a minha pesquisa? Eu elaborei um questionário online, apliquei em algumas cooperativas do sistema Secrente e fiz uma análise qualitativa, baseada em alguns tópicos, principalmente o conselho de administração, as assembleias, os cooperados e os canais de comunicação. De características gerais, as cooperativas variavam aí entre mais ou menos 3 mil cooperados a mais de 30 mil, e eu tive 7 respostas de 6 cooperativas diferentes. Quando a gente pega as características do conselho de administração, é visível que eles tentam atender os interesses do cooperado. Todos, basicamente, ou a maioria responde que sim. E eles também estão sempre tentando colocar em prática os interesses. Então, a gente vê que o agente está agindo em prol do principal. Já quando a gente pega a análise da característica dos cooperados, a gente entra um pouco de contradição nas respostas. Você tem essa divergência, porque a participação nos processos decisórios é baixa. Só que o principal processo decisório da cooperativa é a assembleia, que é a representação do principal. Se você tem uma baixa participação, como que o agente vai saber dos interesses? Além disso, perceba que aqui os cooperados estão respondendo que sente que os seus interesses não estão sendo atendidos. Porém, eles acabaram de falar que o conselho visa os interesses dos cooperados. Então, aonde que está tendo esse rompimento? É isso que eu estava tentando entender. E quando a gente pega já a característica das assembleias, você vê essa baixa participação e a baixa existência de pré-assembleias. E as pré-assembleias são a principal forma de você saber mais e melhor quais são os interesses dos cooperados no caso do principal. Porque a Assembleia Geral ocorre só uma vez por ano, as pré-assembleias podem ocorrer com uma frequência maior, então fica mais fácil das comunicações acontecerem. Já falando dos principais problemas, os mais marcantes relacionados à comunicação, os principais são R5 e R1. O R5, basicamente, ele trata da visão viciada do conselho, então ele necessita de maior diálogo para solucionar, e o R1 demonstra uma falha no processo comunicacional por excesso burocrático. Por fim, ao ser questionado sobre a divergência de interesse e atuação entre conselho e cooperado, um dos respondentes afirmou, eu vou abrir aspas aqui, a comunicação falha entre o conselho de administração e os cooperados causa desinteresse e falta de sensação de pertencimento, desestimula a participação no dia a dia da cooperativa e causa um grande problema quando falamos das políticas de sucessão. O sistema cooperativista necessita de oxigenação em seus conselhos, agregando novos valores e ideias, a fim de evoluir sempre na direção do crescimento e atraindo novos atores. Em resumo, o que a gente pode perceber? O agente está visando atender os interesses dos cooperados, mas por falha nos processos comunicacionais, ele não consegue. Em geral, a principal falha se dá pela informação não conseguir sair de forma precisa do principal, ou seja, do cooperado até o agente. E, por fim, a gente nota que a falha no fluxo de informações vai acarretar em falha nos processos comunicacionais, nos processos gerenciais, sendo necessária a revisão desses canais de comunicação. Em suma, as falhas nos processos comunicacionais, então, elas vão acarretar essas assimetrias de informação e interesse, e isso gera problema de controle. No mais, muito obrigada pela atenção.